Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje eu quero tecer alguns comentários aqui com vocês, pois esta atriz chamada Maria Flor viralizou recentemente, né? Viralizou um corte dela, onde ela fala que o casamento é uma instituição falida, né? Fadada ao fracasso e coisas nesse sentido. E aí, quando eu assisti, né? E eu até mostrei para minha esposa ali, né? Eu falei, nossa, olha isso aqui. Ela, será que isso não é uma piada? E eu falei assim, pô, pode ser que seja uma piada realmente, né? E não sei, né? Atriz, vai que é um personagem, vai que, sei lá, um sketch, né? Não sei, não sei. Realmente eu falei, não, pode ser uma piada, pode ser, né? Não deve, mas pode. E aí, porque não fazia sentido, né? Os dois, eles são casados, esse é o marido dela. Eles estavam lá falando tudo isso daí, né? Num tom ameno, um certo sorriso no rosto. Eu falei, bom, tem alguma coisa errada. E aí eu achei este vídeo gigantesco, né? Obviamente não vou passá-lo, mas eu vou passar dois trechos aqui para vocês, porque daí eu fui assistir este início e, olha, não me surpreendeu. Primeiro, é não só a verdade, como é pior do que eu imaginava. É realmente pior. E eu quero, enfim, né? Chegou o momento de eu falar de alguns pontos aqui com vocês que eu há muito tempo gostaria de conversar. E agradeço aos dois de me darem esta oportunidade, né? Então, eu vou passar dois trechos para vocês. Primeiro ela falando e depois ele falando. É claro que a coisa tá muito voltada então ao casamento, mas de algum modo voltada muito à ideia do diálogo e de relacionamentos em geral, né? E essa é uma área que há muito tempo eu estudo, né? E era o meu foco principal até em projetos anteriores. Aqui eu quero dar uma pincelada sobre algumas coisas fundamentais que estarão claramente mais atreladas à filosofia em si, né? Mas bom, sem me prolongar demais aqui no preâmbulo, vamos começar então o estudo de caso. Primeiro eu vou passar a fala dela, depois eu vou passar a fala dele, né? Mas antes, já convido vocês a se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, ativarem as notificações. Primeiro, para o YouTube sempre avisar você quando tiver conteúdo novo. Segundo, poxa, para você contribuir com esse canal, né? Para que este canal chegue a mais pessoas, cresça e também, claro, para que sempre postemos aqui novos conteúdos, beleza? Bom, vamos então primeiro ver o que Maria Flor disse sobre o casamento. E claro, sobre o que eles estão fazendo com este novo projeto, sei lá, continuação do projeto, não sei, né? Mas vamos lá, vamos ver. Você quer falar? Não, você aparentemente quer falar. Eu quero falar. Por que a gente voltou? Então, não foi por causa de vocês. Foi por nossa causa. Por quê? A gente não conversa mais. O casamento, eu queria contar pra vocês, é uma instituição falida, que não dá certo, que tá fadada ao fracasso e ao que? Ao ódio. Ao ódio pelo outro. Então a gente não conversa mais, a gente não tem tempo de conversar, né? A gente tem um bebê de 2 anos e 8 meses, um pré-adolescente de 10 anos e muitos meses, vai fazer 11 anos em dezembro. A gente tem aqui cada um o seu trabalho, a gente tem a casa, a gente tem compromissos, a gente tem coisas, assim como todos vocês, e a gente não tem tempo de conversar, a gente não se fala mais. A gente fala assim, o que a gente vai jantar hoje? Você comprou o pão? O que tem a carne assada? É o tipo de conversa que a gente tem. Tem um encontro na escola do Vicente. Uma situação muito triste, assim, que a gente se encontra. E tem uma coisa maravilhosa que acontece aqui em casa, que é o seguinte, Manuel acorda às, 5h30? Você tá acordando? Manuel acorda às 5h30 e ele vai escrever, né? E aí eu acordo lá pelas 7. Ele sai de casa às 7h50, porque ele vai atender. Eu acordo às 7, ele faz café pra mim, o que é fofo da parte dele, o café dele é muito melhor que o meu café fica muito ruim, aguado. E aí eu começo a puxar um assunto. Vou baixar um pouco o microfone, a gente testou o áudio tantas vezes. Eu falei, é esse volume que você vai falar? E ele tá batendo. É porque eu tô indo pra frente. Você gosta de fazer isso comigo. Pode continuar, desculpa. Então, aí eu vou ficar pra trás. Ele tá, entendeu como ele também tá me reprimindo? Ele tá me reprimindo, ele tá implicante. E o que eu entendi? Eu entendi que esse espaço, na verdade, é um espaço de terapia de casal que a gente faz. Isso a gente já sabia, né? A gente já sabia, mas eu nunca tinha sentido tanta falta do canal como eu venho sentindo. Porque vocês, na verdade, são os nossos terapeutas. Eu tô falando um negócio. Desculpa, perdão. Vocês, na verdade, são os nossos terapeutas. Vocês fazem um serviço pra gente, não é a gente que tá Não fazendo sempre, um né? Às vezes Não, às vezes vocês confundem a gente também. Vocês colocam intriga, vocês ficam me chamando. Bom, beleza. Essa é a primeira parte que eu gostaria de passar para vocês. Então vamos lá. Constatemos algumas coisas aqui, rapidamente, né? Antes de eu até passar a parte dele, que para mim é uma coroação bizarra. Mas vamos lá. Então, primeiro, instituição falida, o casamento, certo? É uma instituição, segundo a própria, de ódio pelo outro, né? Pois afinal de contas eles não têm tempo, eles têm um monte de responsabilidades e blá blá blá, certo? Um aspecto, cara, que eu não sabia e que me chamou muita atenção e que talvez seja um dos grandes aspectos que eu vou mencionar e vou comentar aqui com vocês. Este rapaz chamado Emanuel, que é o esposo de Maria Flor, ele é terapeuta. Eu não sei se vocês ouviram ela falando, ele sai para atender, certo? Ele sai para atender. Olha o casamento dele. Ele sai para atender. Mas a coisa piora, fiquem tranquilos, a coisa vai piorar, certo? Bom, então, resumindo, né? Vamos pegar aqui o primeiro aspecto, é isso. Casamento falido, instituição de ódio, certo? E, claro,
o rapaz é um terapeuta, certo? E aí, né? O que aconteceu? Resumindo aqui, né? Para alguns que talvez não compreenderam. Bom, então eles não tinham tempo para conversar, e aí eles resolveram retomar este projeto, sei lá qual é, que é um de podcast, de vídeos aleatórios, eu não sei. De qualquer forma, resolveram voltar com este projeto para que, como eles mesmos falaram, de algum modo, eles fizessem esta terapia, eles conversassem, né? Então perceba que para voltar ao canal, eles arranjaram tempo. Agora, para eles, sei lá, terem uma noite, né, juntos, e isso sim, né, reavivar o seu casamento, aí, sei lá, o Emanuel, nosso terapeuta aqui, né, não conseguiu achar, ou seja, tempo para um canal, beleza? Tempo para o nosso casamento, acho que a gente não conseguiria se não fosse assim, né? Bom, beleza. Mas vamos para o outro aspecto, porque isso é muito revelador, que é, mais uma vez, a fala do Emanuel agora, né? Ou seja, a visão dele sobre o problema do seu casamento. Vamos ouvi-lo. Deixa eu pôr aqui. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui, acho que é aqui. Ó. Eu acho que o que acontece também aí é que tem uma diferença muito séria de qualidade do que é um diálogo com alguém e do que é a sua experiência no celular, né? Então, só um detalhe, né? Agora ele tá falando, lógico, do casamento, mas ele tá falando do celular, a relação, o celular enfiado nas relações de hoje, o que, claro, ele constata algumas coisas que são reais, né? Mas a gente vai conversar sobre isso também. Mas, então, basicamente é isso. Então, o celular, o casamento dele e a capacidade de dialogarem. Vamos lá. Sei lá, quando eu pego o celular para olhar o YouTube, por exemplo, que eu faço em geral, ninguém me enche o saco, ninguém discorda de mim, ninguém me fala que eu não tenho razão, que eu sou um prego, que eu sou um idiota, que eu tô sendo egoísta, ninguém me fala isso. O YouTube me oferece tudo que eu quero, ele sempre me compreende, teoricamente, ele sabe onde eu quero olhar, ele não me julga, ele não faz essa conversa meio besta que você quer ter, esse conteúdo que você quer pesquisar, um conteúdo estúpido, que não... Cara, seria bom se ele fizesse isso. Pensa bem desse YouTube, fala, olha, você tem certeza? Você não quer usar melhor o seu tempo aqui? Não, o YouTube vai assim, me oferecendo, qualquer coisa que você me julga, o YouTube não me julga. E eu passo que o casamento é um campo de julgamento, essencialmente, né? Um campo de diminuir o outro, de agredir o outro, de preconceitos, de preconceitos formados que se mantêm e não se revisam. Então, o casamento é um lugar difícil. Mas acontece muitas vezes, inclusive, e acho que a gente já tá no vídeo do celular, talvez, né, realmente, mas... Esse vídeo... É um vídeo sobre o celular. É um vídeo sobre o celular. Acontece várias vezes comigo, e suponho que... Eu sei que com você também, mas que eu vou pro quarto rapidinho pra olhar uma coisa no YouTube, qualquer coisa, não é nada, só pra ter um momento de imbecilidade, e aí ela chega. E aí fala, e aí eu tenho que esconder. Não era nada, não era uma amante, não era uma pessoa, não tava planejando uma viagem sozinho. Enfim, eu tava só vendo alguma coisa que eu sei que, do ponto de vista dela, não é suficientemente boa pra que não seja interrompida por uma conversa que ela quer ter a respeito de um assunto que ela julga suficientemente importante. E a recíproca é necessariamente verdadeira, isso aqui é interessante. A relação da pessoa não é com o YouTube, é com o Instagram, de modo geral, mas a situação é parecida, né? Porque então ela tá olhando, sei lá, o vestido, pra ser bem clichê, né? O vestido que a Kate Blanchett usou no Festival de Veneza, X, tá? Ou Julianne Moore, não sei, X, pode ser? Pode ser, tá tudo bem. Pode ser? Eu poderia fazer isso completamente. E você percebe que já tem na minha narrativa uma cascada de preconceitos e julgamentos. O vestido da Kate Blanchett. E é machista, é muito melhor do que você tá e eu tô reduzindo a questão de gênero e tal, uma coisa, um clichê, estereotipando um troço. Então é muito complicado o que acontece, né? E aí tem outra questão que estamos aqui falando de uma relação heteronormativa e tal. Enfim, mas não vou precisar mais entrar nisso. Mas, então, tem essa dificuldade que o celular não te reprime, a princípio, né? O celular, o computador. E o diálogo com o outro é um diálogo no qual o outro faz uma medição constante de você, ou então você supõe que ele esteja fazendo, pelo menos, você fantasia a respeito do que ele vai pensar de você, e você se julga a respeito do que você fantasia do que ele vai pensar de você, ou seja, é péssimo, né? Então falar com o outro é muito ruim. Então estar com o outro é péssimo. A experiência da alteridade é uma experiência da qual a gente tem que escapar o mais rápido possível. Não, você pode ver, esse casamento tá indo de... Olha, mas não é o casamento, é o mundo. Então, de modo que por que a gente vai em busca do celular? Porque é melhor do que o espelho que é o outro. O celular é um espelho que, a não ser que você pense que estão observando seus movimentos, que vão divulgar, fazer um expose da sua atuação nas redes, ou nos sites, que também pode acontecer, você tá lá incógnito na sua imbecilidade, entendeu? O que é muito bom. Muito bom. É muito bom. E aí, de repente, ela quer falar uma coisa que eu julgo estúpida, ou eu quero falar uma coisa que ela julga estúpida, e a gente prefere não se falar. É melhor não se falar. E aí você fala, pra manter o casamento, a gente melhor não se falar. Porque se falar, a gente vai se desapontar um com o outro ou consigo mesmo. Mas aí, de repente... Explode, né? Isso explode. Porque e aí, quando você percebe, você tá dormindo com o inimigo, ou pior ainda, com o estranho. Dormir com o inimigo, pelo menos o ódio tem uma conexão aí com o amor. O estranho é nada, né? Você tá dormindo com alguém que você desconhece. E isso também é... Bom, cara, que tragédia, rapaz. Assim, é um negócio que eu de verdade, assim, como eu falei pra vocês, quem dera eu tivesse acreditado que era verdade e ignorado apenas isso, ali naquele pequeno Reels que eu vi, com um trecho da Maria Flor falando sobre a instituição falida, e não tivesse visto Emanuel Aragão, se eu não me engano, um terapeuta, falar que a conversa é uma merda. Falar que o outro é uma merda. Assim, resumindo, é isso que ele tá falando. Que olhar para o outro, conversar para o outro, você vê
Ai, ó, vamos começar aqui, né? Primeiro, uma coisa que eu gostaria que vocês de fato prestassem atenção, pois isso com certeza cooptará vocês. Duas coisas, vamos lá. A primeira é este enxame, esta enxurrada, né, de subjetividades que parecem constatações, de algum modo, super sofisticadas, né? Que é, aí, que nem agora, né? Aí você está deitado com um desconhecido, porque quando você está com o inimigo, ou seja, quase que uma poesia, né? Uma poesia negativa, um olhar totalmente pessimista para a realidade, né? E constatando, porque quando você está com o celular não te julga, não te reprime, enquanto o outro, ele é um daréu de ideações, idealizações e subjetividades que te oprime, que te julga e você se sente medido. Ou seja, quase que você fala assim, nossa, realmente é isso que eu sinto, né? Então assim, com tranquilidade, você de algum modo consegue cair, né? Nesta conversa mole, né? Neste olhar, quase que mais uma vez, né? Olha só que pessoa sensível para o que está acontecendo, né? E pior, né? É escritor, coloca-se como filósofo, escritor e terapeuta, certo? Beleza. Outro aspecto é justamente aí sim, este estereótipo novo, né? Que é o estereótipo do rapaz compreensivo, né? Que é com essa fala mansa, com essa voz aveludada, com esse olharzinho calmo, compreensivo, com esse semi-sorriso enquanto fala as maiores imoralidades, as maiores bizarrices, como, né? O casamento é uma instituição de diminuir, de julgamento, de preconceito. Só que ele está falando de modo tão manso que dá vontade de acreditar, né, no que ele está falando. Então, a primeira coisa que vocês têm que tomar cuidado é justamente com isso. Se vocês verem, na verdade, na política já há justamente o rechaço disso, né? Já notamos, então, por exemplo, um fenômeno interessante, que é o seguinte: nós, de algum modo, criamos em nós, né, assim, a gente rechaça, a gente tem uma certa repulsa contra esta fala, né? Mais uma vez aveludada, mas mentirosa, né? De algum modo. Ou seja, é uma fala que visa, não estou falando que exatamente esse é o objetivo dele, né? Eu acho que ele está, sei lá, falando o que ele acha realmente das coisas, né? Mas de qualquer forma, assim, você vê que diferentemente de uma pessoa que, por exemplo, é mais assertiva, direta e fala a verdade e do mesmo jeito em todos os lugares, versus uma pessoa que é grosseira por trás e aveludada na frente de uma câmera, por exemplo, né? Então a gente já vê, de algum modo, esta repulsa em relação a isso, tá? Mas, vamos lá. Então tomem cuidado com isso, né? Com esse comunicador, mais uma vez, aveludado, beleza? Agora, e essa subjetividade, que parece assim, nossa, olha só que inteligente, né? Não tem nada de inteligência aí. Na verdade, é simplesmente uma pessoa tentando constatar o que ela fracassou. Ela fracassa, daí ela constata, nossa, todo mundo se sente assim. E realmente o casamento é uma instituição falida. Não, o seu casamento pode até ser, né? Até porque talvez nunca tenha sido um casamento. A gente vai falar disso também, né? Mas o que acontece é o seguinte, vamos lá. O mais preocupante de tudo isso, de verdade, cara, de verdade mesmo, o mais preocupante de tudo isso é que este rapaz é terapeuta. Ele vai conduzir as pessoas a algum lugar. Ele ajuda, né? Sei lá como, mas as pessoas, sendo que a própria vida dele tá isso aí, cara. O cara prefere ficar no YouTube porque o YouTube não julga. Vocês entendem, por exemplo, eu já falei disso antes, né? Mas vocês entendem por que esse fenômeno do pai de pet é tão intenso, né? Porque é justamente isso. O cachorro não reage. O cachorro não te exige nada, não te julga. Essas coisas malucas, né? Então, beleza. Então, o que acontece? Vamos lá. Hoje o grande problema é o seguinte, eu já falei disso em alguns estudos de caso, que é o seguinte: o conforto exagerado está nos mimando a tal ponto que qualquer responsabilidade é tomada como uma opressão. Então, você vê, cara, imagine só, eu ser um homem de, sei lá, 40, ele deve ter mais 40 anos de idade, certeza. Eu ser um homem de 40 anos de idade e eu não conseguir falar com a minha esposa e preferir olhar para um YouTube, porque eu me sinto julgado por ela. Porque eu sou tão fraquinho que, assim, se eu falar com ela, ela vai falar pra mim, ela vai me olhar de um jeito que eu não aguento mais. Que blá blá blá. E não sei o que lá. Veja, aqui, claro, eu não estou ignorando as dificuldades inerentes a um relacionamento. O que eu estou tentando mostrar pra vocês, primeiramente, né, e que é óbvio, né, que algum vai falar, não, mas é assim, beleza. Cara, que se dane, façam como quiser. Eu tô tentando ajudar. O ponto é, cara, a primeira coisa a gente precisa resgatar uma coisa fundamental, que é o seguinte: nós somos adultos. Porra, nós somos adultos. A nossa vida é isso aí, cara. É olhar para as responsabilidades, abraçá-las e resolvê-las, beleza? O que acontece é o seguinte: quando nós olhamos aí
Qual que é o resumo de tudo isso? O resumo de tudo isso é o seguinte: hoje as pessoas elas estão, devido a, mais uma vez, muito conforto material, ausência total de transcendência e uma vida profundamente materialista, as pessoas estão com um olhar para a realidade de profundo egoísmo, onde qualquer coisa que de algum modo as convoca a fazer algo, beleza? O que elas veem como uma opressão. Mais uma vez, então veja só, perceba as palavras que eles utilizam. Perceba o modo de pensar deles. E é óbvio que, né, poxa, global, eles são esquerdistas, votaram no Lula e tudo mais, né? Então é aquele papo. Por que eu tô falando isso? Não porque, exatamente, por causa do voto, por causa disso, aquilo, outro. Não é esse o ponto. O ponto é o seguinte, é uma visão que, mais uma vez, de repressão o tempo inteiro. Eles olham para a realidade e tudo para eles é uma opressão. Tudo. Nada que seja. Tudo que eles concordam, ou acontece, ou mais uma vez, acontece o que nós vimos nos vídeos do Woke lá, né? Uma família normal vindo na sua direção, a pessoa se sente ameaçada com aquilo. Então, bom, vê se eu já falei. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, porque senão vocês vão chegar aqui e muitas das coisas que eu falo aqui vocês não vão entender, né? Porque eu já falei em outros estudos de caso, beleza? Então, assistam todos que eu estou fazendo referência, né? Então, infelizmente, isso acomete muito desta parcela que é tomada ideologicamente e, querendo ou não, olha para a vida deste modo, como tudo sendo uma opressão. E este, obviamente, é um olhar que a esquerda possui para com a realidade, certo? Então, a partir do momento que eles olham tudo como uma opressão e mais tudo que, de algum modo, eles concordam ou eles acham que está certo, eles só ignoram, como a gente vê, muitas falhas do governo, por exemplo, que não tem nenhum Salve Amazônia, não tem nada desse tipo de coisa, né? Mas o que acontece? Eles, mais uma vez, começam a olhar para a sua vida tudo por este viés. Aí a gente vai ver esse mundaréu de coisas, né? Mães arrependidas, como eu já falei, mães arrependidas, mães que falam, olha filho, eu preciso de um tempo, sai daqui, e coisas assim. E outra, né? Você vê a ausência de cuidado. Imagine os filhos deles assistindo este vídeo, né? Não há problema nenhum. Eles, na verdade, até tomam como que uma coisa boa. Assim, estou sendo sincero com meu filho já saber como as coisas são, né? Então perceba que o que acontece aqui, né? A partir do momento que eu só consigo ver conforto e desconforto, tá? Eu vou, obviamente, reduzir-me ao quê? A um olhar materialista da realidade. Coisas transcendentes como assumir responsabilidade, ser leal, ser fiel, ser, neste caso, né, responsável, lembrar das promessas feitas. Vejam, quando eles falam o casamento é uma instituição falida, a primeira coisa que me vem é, cara, o que eles pensaram? O que eles pensaram quando eles disseram os votos do casamento? Eu aceito, né, blá, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, perdão, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe, né? O que eles viram ali? Eles só viram palavras soltas ao vento. Vejam, mais uma vez, percebam, as palavras, de algum modo, se tornam ali um discurso esvaziado. Eles não apontam para nada, né? Então, assim, é lógico que eu em algum momento eu vou me aprofundar nesse assunto com vocês, que é a ideia do casamento, né? Mas perceba que o casamento, sem você levar em consideração a transcendência, transformando o casamento nesta instituição secular, materializada, que a única coisa que é um papel assinado, tá? É óbvio que vai conduzir a isso. Porque, mais uma vez, tudo que, quando começar a sair da materialidade, veja, tudo que começa a me gerar um desconforto e começa a, de algum modo, ter que acessar verdades mais elevadas, como, por exemplo, vamos lá, a pessoa tem um filho, e eles sabem disso, né? Eles sabem disso. É lógico que, vejam, eu não imagino, pelo menos, é claro, sempre ressalto, minha análise não é deles em específico, é deste discurso, é deste modo de olhar a realidade. E eles materializaram isso para que nós observemos isso na prática. Mas o meu foco é todo, eu não sei como é a vida deles, se eles são realmente pessoas maravilhosas com seus filhos, se isso aí também, de algum modo, sei lá, não me interessa também, né? Como será que Maria Flor e Emanuel estão no casamento? Pô, se dane. Ponto fundamental é o seguinte, é essa visão que de fato coopta as pessoas. Mais uma vez, se você vê os comentários, muitas vezes muitas pessoas vão se sentir compreendidas. Era isso. Mas você vê que, na verdade, até uma grande precariedade. E é por isso que é tão importante, inclusive, esse projeto, porque eu quero trazer para vocês materialidade nos conceitos de vocês. Não materialidade desse jeito, mas assim, eu quero concretude, melhor dizendo, né? Para não confundir. Concretude. Ou seja, a gente precisa apontar para
o que as palavras significam. Então vejam, por exemplo, o casamento é uma instituição que eles falam, uma falida. Não é. Porque não é que o casamento é uma instituição falida. É o que eles chamam de casamento, é algo que é falido, claro, desde o início. Porque é quase que um arranjo, é quase que um contrato mesmo. Você vê, não tem hoje contrato de namoro? Tem ou não tem? É a mesma coisa. O casamento é só um avanço um pouco maior, assim. O contrato talvez seja o contrato, porque daí você pode colocar no convênio, sei lá, né? Ou seja, é uma secularização tão bizarra da vida que a gente vê. Veja, olha o nível que chegamos. Hoje, se você tem um filho, ele só existe se você cadastrá-lo no governo. Antes disso, ele não existe. Ou seja, é uma total ausência de transcendência. Tudo mais uma vez, é uma questão contratual, é uma questão de papel, uma questão de registro. Né? E aí, claro, quando a coisa não é respondida por aquilo, você vê? Por exemplo, ó, pega alguém profundamente materialista, tá? Pega um cientista, que ele fala assim, olha, o amor, na verdade, é simplesmente o seguinte, é a ocitocina, são os hormônios que acontecem assim, assim, assado, beleza? Tá, ok. Aí ele reduz tudo àquela materialidade que ele consegue ver na sua lupa, né? Ponto é, isto o ajuda a lidar com o amor? Isto ajuda-o a tornar-se uma pessoa mais amorosa? Isso ajuda-o a lidar com uma desilusão amorosa? Isso resolve alguma coisa? Isso sabe, ou melhor dizendo, ajuda-o a lidar com, por exemplo, a saudade? Não, claro que não, porque a materialidade não responde nada destes dilemas, beleza? Então o que acontece? Você vê que, na verdade, o que eles resolveram fazer? Eles resolveram se acuar, se acovardar. Eles não enfrentaram. Você vê que existe esse aspecto de confissão pública, quase, né? Nossa, ai, que coragem, né? Ai, que corajosos, né? Cara, corajosos seriam se eles aguentassem o tranco. E se eles olhassem para o casamento deles e não transformassem a dificuldade deles necessariamente num espetáculo, onde, mais uma vez, percebam o seguinte, eu não sei se não é, mas assim, pensemos só o que eles falaram. Vejam, como que um terapeuta não conseguiu chegar na conclusão de que, opa, peraí, vamos lá. Se o nosso problema está sendo que nós estamos invertendo a realidade, transformando um celular e um YouTube em algo mais digno da minha atenção, digno do meu amor e digno do meu apreço, do que a esposa que eu falei que amarei e amaria eternamente, independentemente do que acontecesse, né? Vejam, se eu estou invertendo a realidade deste modo, eu preciso me afastar de tudo para ser dela completamente. Ser dela completamente. Porque perceba, aqui eles estão falando para a câmera, eles não estão falando um para o outro. Beleza? Eles estão toda hora referenciando as pessoas. Porque, claro, isso é um programa. Aí segundo, depois vocês podem, se quiser assistir inteiro, assistam, né? Mas assim, em algum momento ela fala que, então a gente resolveu tomar, né, este tempo de voltar com o canal, ficaram pelo menos umas 5 horas gravando e nós estaríamos juntos. Olha, beleza, ok. Pode ser que, de fato, os ajude nesse sentido, né? Agora, percebam o seguinte, continua sendo algo tangencial ao real problema. Porque o real problema é o quê? É a ausência de intimidade. É a ausência de conexão verdadeira, que é assassinada por isso aqui. Isso aqui destrói os relacionamentos. Aí eu concordo plenamente com eles, mas claro, não concordo com a forma como eles colocam necessariamente. Porque eu não consigo... Vejam, eu já falei, quantas vezes eu já falei pra vocês? Se vocês se neurotizarem por qualquer coisa, saiam, se afastem. Cara, eu denunciei. Teve um negócio da bolha católica lá, beleza? Falamos aqui. Imediatamente eu vi se formar a bolha anticatólica. Eu falei, cuidado, pessoal. Cuidado, isso vai dar merda. E deu. Um monte de gente comentou que tava ficando neurótico, buscando isso. Porque você começa a querer saber fofoca, o podre do outro, que você quer, né? Você quer ferrar o outro, e você quer destruir o outro, e sei lá o quê, né? Você quer que aquelas pessoas que te odeiam, que você odeia, sejam falhas, fracas, frágeis. Nada daquilo que eles venderam. Você quer que elas se ferrem no fundo. E é claro, o problema isso só vai adoecer você, irmão. Só você. E dito e feito, foi o que começou a acontecer. Espero, né, que vocês até compartilhem os vídeos que eu fiz, para que de algum modo as pessoas se afastem. E já falei, até daqui se for necessário. Tá? Agora, o ponto é, quando eu vejo então que, peraí, o celular é um grande problema pra mim. Eu acordo, pego no celular. Eu vou dormir, eu tô com o celular na mão. Eu vou fazer isso, é celular na mão. Eu não consigo. Cara, vamos lá. Isso é destrutivo. Já aconteceu. Vamos lá, meu casamento. Já aconteceu várias vezes. De a minha esposa vir falar algo e eu estar com o celular na mão. Eu falo, nossa, e assim, eu perceber o profundo caos que gera aquilo. Por quê? Porque primeiro eu começo a prestar atenção
só que ao mesmo tempo eu tô tentando dividir essa atenção com ela não se sente reconhecida por mim, eu começo a me irritar com ela porque ela tá falando e a me irritar com o celular porque ele tá falando, certo? Então, ou seja, nada, só um caos se instala, porque nós não fomos feitos para esta dinâmica bizarra que nós vivemos de estímulos constantes, de milhões de livros, milhões de podcasts, milhões de vídeos, milhões de aulas e não sei o que lá, não é? Então, o que acontece? Nós adoecemos, o nosso espírito ele adoece, beleza? Porque então, o que acontece? Vejam, nós precisamos, agora falando de um modo mais íntimo, né? Nós precisamos conseguir administrar de algum modo a nossa relação com a materialidade e a nossa relação com o espírito, certo? Ou seja, eu preciso pôr aqui, nem no caso deles, o que é, ou pelo menos o que eu olharia, né? Se eu os atendesse, eu não sou terapeuta, tá? Não, já fiz certificação e tudo mais, mas eu não sou terapeuta, eu vi que realmente meu negócio é dar aula, né? Mas vejam, o que eu falaria numa aula, por exemplo, se algo surgisse nesse sentido? Eu falaria, olha, bom, larguem tudo que vocês estão fazendo por um único dia, por uma única noite, e olhem para si mesmo. Olhem para si mesmos, né? Depois, eu não sei se é na continuação da fala dele ou da dela, eles até falam, né, quase que como um desprezo ao aspecto de estarem juntos, mas desconectados, né? Ou seja, eu tô junto, mas eu tô mexendo no celular, eu tô junto, mas tô vendo uma série enquanto ela mexe no celular. Cara, que loucura! Assim, vejam, pode até parecer um pouco contraditório, né, com o que eu vou falar, mas não é tanto não, entendam. Porque, vamos lá, é claro que não é a solução em si, né? Mas assim, percebam que já é melhor veja, aquela presença quieta, digamos assim, aquela presença quieta, né? Eu tá junto com a pessoa, de algum modo, eu curti, assim, eu tô lá assistindo a série, mas eu tô com o meu pé encostado nela, né? Tô com a mão encostada, tô fazendo carinho nela, recebendo carinho dela. E ela tá lá com o celular na mão e tal. Assim, depois de, claro, um momento bom, né? Jantamos, conversamos, sei lá, fizemos o que a gente ia fazer e tal. E aí agora a gente tá meio que curtindo a presença um do outro. Eu preferia, sei lá, tá vendo um filme ali, né? Tô interessado no meu filme, ela tá interessada no celular dela, mas nós estamos juntos. Você vê que já é uma evolução para a dinâmica de hoje, né? Digamos assim. Então percebam, mas não, a solução dos caras é isso. É criarem, voltarem, pode ficar expondo um ao outro, falando merda um do outro. Cara, isso é uma tremenda de uma falta de cuidado, uma falta de amor, no fundo. Você fica expondo os seus problemas, falando que você é isso, é aquilo. Aí você vê, e aí entra toda aquela questão, você vê, é uma grande confusão. Mais uma vez, o cara se mostra, então tá vendo? Olha quantos estereótipos, olha quantos julgamentos, olha quantos não sei o que lá. Cara, mas vamos lá, olha que idiotice, cara. Olha que idiotice. Ele falou um negócio, não, você estaria vendo, sei lá, o vestido de tal coisa. Ela falou, pô, tranquilamente faria isso. Olha só como eu tô reduzindo ela a gênero e tal. Caralho, mas, porra, velho, tá boa. Cara, que cansativo isso aí. Que cansativo. É mais uma vez, é quase assim, escapou. Eu ato falho. Eu preciso me desconstruir. Cara, não, você precisa, a realidade é essa. Que nem, por exemplo, minha esposa. Cara, eu amo comprar livro, né? Até tenho que tomar muito cuidado com isso. Beleza. Minha esposa ama roupa, pô. Ama. Então eu tranquilamente falei, pô, ela estaria lá no Instagram mexendo numa loja de roupa lá que ela gosta. Eu tô julgando ela, tô reduzindo ela a um gênero. Não, porra, ela faz isso. Assim, ou seja, é uma vontade tão grande de permanecer intacto do discursinho do politicamente correto, que eles não percebem que as imoralidades que eles cometem são infinitamente piores do que eles estão achando que estão cometendo. Ou seja, é inversão total da realidade. É o que até o Olavo falava da mentalidade revolucionária. Ele inverte a realidade. Então, mais uma vez, o casamento é uma instituição falida. Por quê? Porque inverteram a realidade. O mundo está fadado ao fracasso porque ninguém quer se olhar na cara. Inversão da realidade, pô. Porque estão olhando pro celular e estão olhando um pro outro. Ter filhos é um inferno porque não sei lá, e ter cachorro. Inversão da realidade de novo. Porque este é o projeto e é a continuação da sua vida. Eu até provavelmente vou gravar em breve. Esses dias me mandaram aqui uma influenciadora chorando compulsivamente. Abriu uma live, começou a chorar para que minha vida é um inferno, eu não aguento mais, e papapá. Em grande medida, por quê? Porque a vida dessas pessoas é esvaziada. Então, assim, vejam, de algum modo até é louvável nós olharmos para que, poxa, pelo menos, vamos lá, primeiro, eles casaram, eles tiveram filhos, eles estão juntos. Então, beleza, é louvável. Agora, percebam o seguinte, olha o tanto de confusão. Para alguém que, mais uma vez, é terapeuta, ajuda as pessoas. Para onde esse cara vai conduzir as pessoas?
Quantas pessoas talvez sejam, não por ele, mas por diversos terapeutas hoje, que têm essa grande confusão na cabeça e que, por exemplo, conduzem os outros ao divórcio, à separação, porque elas precisam ser felizes, elas precisam pensar mais em si mesmas. Só que vejam, esta felicidade não é a felicidade, de fato, é só um sentimento vazio, né? Ou pensar em si mesmas não é pensar em si mesmas do modo, digamos assim, autêntico, digno, né? Olhando para o que há de superior em você. Não, é pelo que há de mais baixo. Como a gente vê essas atrizes, na sua grande maioria, defendendo a promiscuidade, se sentindo trouxas por terem casado cedo, querendo ter Vale Night, querendo... quem eu deixaria o meu marido transar? Será que ele deixaria... E essa putaria generalizada. Porque, mais uma vez, tudo é visto como amarra. E as pessoas, na verdade, querem fazer o que quiser. O problema é que, como eu já expliquei em vários outros estudos de caso, fazer o que quiser dá merda. Por quê? Porque você não é um projeto vazio, entendeu? Você tem uma natureza, você tem uma essência. Não essa papagaiada que a gente vê aí, falando de é a minha essência, eu me conheço, eu sei quem eu sou, a minha essência. É um monte de gente confusa, perdida, falando que conhece, você não conhece porra nenhuma. Tá lá fazendo terapia pra caramba, pra quê? Pra muitas vezes justificar os próprios egoísmos. Mentira. O processo de autoconhecimento é muito mais profundo, pô. Leiam Confissões de Santo Agostinho. Mas é santo, não sei o que lá. Tá, beleza. Então, ignorem e continuem com a vida capenga que muitos estão defendendo hoje, né? Pra concluir, eu na verdade queria começar, eu só vou ler uma coisa aqui, né? Que é uma frase, um trecho, né? Do filósofo espanhol Julián Marías, no seu livro Mapa do Mundo Pessoal, onde ele fala sobre o Dom Juan, né? Já gravei aula sobre isso, acho um trecho magnífico, né? E ele fala assim, né? Memória ruim, ele tá falando do Dom Juan, tá? Memória ruim, atração imperiosa pela sedução seguinte, né? Dom Juan então conquistava, né? Conquistava muitas mulheres e as abandonava, né? Então, memória ruim, atração imperiosa pela sedução seguinte, poder-se-ia pensar que, mais que escassez de memória, trata-se de pobreza de imaginação. Porque Dom Juan não segue adiante. Por que Dom Juan não segue adiante? Deixa de interessar-se pela mulher rendida. Essa descoberta da mulher, que o ilusionou no processo de fazê-la se apaixonar, não tem por que terminar. Supõe-se que Dom Juan abandona as mulheres. Mas poder-se-ia pensar que não sabe retê-las. Isso aqui é magnífico. É o que parece ser o caso dos homens que têm múltiplos amores. É possível que elas o entediem precisamente por falta de imaginação, por ser incapaz de imaginá-las, de visitar o ponto de vista delas, de revelar-lhes sua própria realidade, à medida que faz delas um domínio da realidade do homem. Então percebam, cara, isso aqui é magnífico, a gente vai ter que falar disso de novo, né? Talvez até voltemos só para isso. Mas percebam então o que acontece. Este povo, esse mundaréu, esse povo materialista, que acha que o casamento é uma falência, que acha que, mais uma vez, a instituição está falida, eles não conseguem conversar, eles na verdade precisam ir para o YouTube. Sabe por quê? Porque eles são pobres de espírito, de imaginação. Eles não conseguem ver além da materialidade óbvia. Mais uma vez, o cara vai lá, consome a mulher, né? E aí quando não, você vê, isto não é machismo. O cara ir lá, consumir a mulher e muitas vezes talvez até abandoná-la. Não, hoje é a expressão da felicidade dele. O cara que vai lá, consome a mulher e mais uma vez a abandona. Não dura com ela, não fica com ela, não assume compromisso com ela, não está com ela, não fala com ela no dia seguinte. Ou seja, o que acontece? O cara na verdade, mais uma vez, esse cara não é machista. Por quê? Porque ele vai lá falar que ele tá desconstruindo, que ele tá mudando e não sei o que lá. Ou seja, é aquela ideia do que o meu discurso ele vai valorizar-se mais do que, por exemplo, as minhas ações. Mas vejam, o ponto fundamental, a conexão com o Julián Marías é justamente esta ausência de imaginação. Por que a ausência de imaginação? Porque, de fato, ele primeiro lê em pouco, né? Ou seja, então, e ler aqui não é ler livro de filosofia necessariamente, é literatura densa, alta cultura mesmo, entendeu? Para que você consiga fazer de fato um raio-x de quem você é, da pobreza, da sua miséria. Você pare de achar que só porque você fala manso você é uma pessoa do bem. Você não é. O que obras é que são amores, o que você faz é que é amor. E eu não consigo ver um podcast onde eles se expõem de tal modo como um ato de amor. Eu não consigo nem ver, vejam, como uma solução. É claro que a coisa pode se arranjar, é claro que a coisa pode
pode durar pelo trancos e barrancos, sei lá. Mais uma vez, não é este o ponto, né, da minha discussão em si, do que vai ser do casamento dos dois. Eu só estou falando que, assim, este é o aspecto central. Se vocês ignoram esta capacidade imaginativa, você vê, por que as pessoas, então, hoje cansam rapidamente uma da outra? Porque elas estão com pobreza de imaginação. Elas estão precisando que os Reels conduzam a imaginação delas. Elas estão precisando que o Netflix conduza a imaginação dela. Você vê que hoje a pessoa vai lá, põe um filme no Netflix e continua mexendo no celular, né? Então ela precisa, por exemplo, que o YouTube conduza a imaginação dela. Ela não consegue parar, fechar os olhos e refletir sobre as coisas, porque a mente dela está agitada. E aí, claro, quando uma pessoa de carne e osso está parada na sua frente, mesmo que você tenha prometido amá-la para todo sempre, você não terá capacidade de prestar atenção nela. Percebam e marquem isso, né? Todos nós somos um mundo a ser explorado. Nós vamos morrer sem entender tudo de nós mesmos e do outro. Então, entenda uma coisa, até o último dia da sua vida, você vai poder descobrir algo novo sobre você e algo novo sobre a pessoa que você prometeu amar. Então não caiam neste papo de que o casamento é uma instituição falida, de que o diálogo está fadado ao fracasso, e de que o mundo está assim. Mesmo que estas palavras venham de alguém que deveria defender justamente o contrário. Pois, se tudo é um fracasso, a terapia perde totalmente o sentido. Assim como a própria vida, assim como tudo quanto há uma visão profundamente nihilista de uma sociedade esvaziada, líquida, como diria Zygmunt Bauman, né? E que, na verdade, mais uma vez, não tem sentido nada que nós façamos. Então, façamos o que der vontade. Um voluntarismo tirânico, que é justamente o grande mal, um dos grandes males da nossa sociedade. Tudo isso quero explorar com muito mais minúcias aqui e em diversas iniciativas que ainda teremos neste novo projeto Filosofia e Cosmovisão. Por isso já convido novamente, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e ativem as notificações para não perderem nada que eu posto novo aqui para vocês. Beleza? Então, vejo vocês. E claro, né, me deixe saber nos comentários a opinião de vocês. Vejo vocês nos próximos estudos de caso. Grande abraço e até lá.